Boa noite, povo de Deus, membros queridos aqui do canal, inscritos, né, do nosso queridíssimo canal, 93 inscritos, amém? Ô, glória! Seja muito bem-vindo, meu querido, minha querida, a este nosso canal, né? Estamos finalizando aqui a lição da Escola Sabatina do primeiro trimestre do ano, né, unindo o céu e a terra, Cristo em Filipenses e em Colossenses, né? Estamos aí para a 12ª semana, né? Sábado que vem, à tarde, estudaremos a última lição desse trimestre, né? E para quem está estudando, né, que eu vejo pelas visualizações, né? Para quem está estudando comigo, né, essa jornada, essa temporada de 13 lições, né? Está aprendendo muita coisa, né? Eu, particularmente, estou aprendendo muito e acredito que cada um de vocês também, né? E a lição dessa semana, ela vem de complemento com a semana passada. Semana passada, nós analisamos aí vivendo com Cristo ou vivendo como Cristo. Também pode ter essa mesma ideia, né? E hoje nós vamos falar sobre vivendo uns com os outros, tá bem? Então hoje semana passada falamos do nosso relacionamento vertical, né, de nós para com Deus, né? E hoje nós vamos falar do nosso relacionamento horizontal, de nós para com o nosso próximo, mais próximo, a saber, o cônjuge, né? E demais relações sociais também, existentes em nossa sociedade, tá certo? Então, essa semana, ela vai pautar nisso, né? E cada relacionamento tem a sua essência. E qual é a essência? Desafio. Desafio na família, desafio no trabalho, desafio na universidade, na escola, né? Desafio na igreja, enfim. Em todos esses ambientes, fora outros não citados, a essência é a mesma. Desafios. E como nós cristãos, temos de saber lidar com desafios, né? Temos de saber lidar com isso, né? Numa sociedade como nós vivemos hoje, né? Complexas em múltiplas áreas, nós devemos saber lidar com desafios, né? E somente o Espírito Santo é que pode nos orientar de como nós devemos lidar com todas estas questões que serão trabalhadas aqui ao longo dos próximos minutos, né, que serão aí a lição da semana inteira, tá bem? Vamos começar então por marido e mulher, né? A relação social mais preservada, né, e mais amada por Deus, né, é o homem e a mulher, né? Então nós temos aqui responsabilidade do homem e responsabilidade da mulher, né? E a Bíblia, ela desaprova, né, casamentos cuja pessoa não tem perspectiva nenhuma, zero, 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 zero. Quer ficar ali, mesmo que a pessoa tenha talento, capacidade, né, habilidade, enfim, dom, né, mas ele tipo se recusa a lançar a mão daquilo que ele tem potencial para fazer, né? Para trabalhar, enfim, para estudar, né? Para adquirir conhecimento, enfim,
né? Então, assim, isso já é tóxico, né? Mas agora, um marido que faz faculdade, ou uma mulher que faz faculdade, que está estudando e tal, que está, né, na labuta, se esforçando, né, se esmerando ali, né, se dedicando. Então é esse tipo de pessoa que a gente deve procurar se associar, né? Porque são pessoas que procuram o nosso melhor, procuram o nosso desenvolvimento, né? E acima de tudo, querem o nosso bem, né? Então pessoas aí que, por exemplo, a pessoa é cristã, né? Estudiosa, trabalha, enfim, e pelo menos fala aí 3, 4 idiomas, né? E já outra pessoa não quer saber, não se desenvolve em nada, e fica por si mesmo e tal. Você vai casar com quem, né? Com quem tem a, o estudo, o trabalho, com quem é aplicado, com quem é bem evoluído, bem adiantado, ou com quem não procura nada, 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 né? É claro que a pessoa vai se envolver com aquele que se esforça, com aquele que está em processo. Se não chegou aonde queria chegar, mas está no processo, entendeu? Isso é muito mais valioso do que aquele que fica eternamente parado no tempo, né? Então, assim, isso é valioso aos olhos de Deus, né? O esforço, a dedicação, tudo mais, enfim, né? E a Bíblia, ela também desaprova o quê? A, a submissão como ela é vista nos dias de hoje, né? Que o homem fala muitas vezes, a mulher tem que ser submissa mesmo. Se eu cuspir, ela tem que limpar o chão, por exemplo, né? Estou dizendo assim, né? E outras coisas mais, outras atitudes tóxicas, né? E pronto. Também não é assim. A Bíblia, a Bíblia sequer, de Gênesis e Apocalipse, se refere à, à subserviência da mulher nesse tipo de relacionamento, né? Por quê? Porque a subserviência do homem e da mulher, dos dois, é para com Deus, né? Em primeiro lugar, é para com Deus. Se a pessoa não não quer saber de Deus, né? Ela nem deveria ser levada em consideração para casar, né? Ela nem deveria ser levada em consideração para ir para o altar, né? Porque a pessoa, ela, tipo, despreza Deus, né? Ela não quer saber, né? Simplesmente isso. Não quer saber, despreza, para ela, Deus é mais um da mitologia grega, né? E pronto. Então, se é mais um da mitologia grega, então não deve ser levado em consideração assim. Ainda mais num casamento, né, sério, né? Porque vai para o restante da vida, né? Então, nós devemos estar focados nisso, tá bem? Então aqui o maridos e esposas, né? Nós devemos estar sempre em harmonia um com os outros, né? Para que nós vivamos bem com o nosso próximo e com Deus, né? São as instruções de Deus para a família, né? Então, assim, a Bíblia tem conceitos e instruções para todas as famílias, todas. E só a Bíblia é que vê a família do jeito que ela merece, né?
Só a Bíblia. Se você pegar qualquer outro livro, né, vai complicar toda a família. Vai complicar. Né? Então, assim, a Bíblia, nós devemos ir na Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte. Não é filósofo, sociólogo, Paulo Freire, sei lá quem mais. Não. É a palavra de Deus. Devemos estudar esses outros? Devemos, claro. Né? Daniel também estudou, né? Porém não deixou se contaminar, né, com as iguarias finas do rei, fisicamente, né, o vinho, a comida e tal, mas também ideologicamente. Né? Então Daniel ele aprendeu, enfim, né, mas ele não levou isso para a vida pessoal dele. Né? E é isso que nós devemos fazer. Né? Nós devemos aprender coisas, mas na hora de conflitar, devemos ficar com a Bíblia. Né? E não com essas outras coisas que existem por aí. Né? Por que casamos? Porque a Bíblia aprova o casamento. Né? Quando a sociedade quer, por exemplo, morar junto, né, a Bíblia já vai por outro lado. Né? Já é casamento. Se quer morar junto, beleza, tranquilo. Vamos casar. Né? Sem problema nenhum. Vamos casar. Ah, não, não quero. Então, descarta. Entendeu? É assim. É assim. Por quê? Porque Cristo não ficou com a igreja, né? Metaforicamente falando aqui agora. Né? Cristo não morou junto com a igreja, metaforicamente falando. Né? Então, ou seja, o noivo e a noiva, né? O casal. Cristo é o cabeça da igreja. Né? Cristo é o cabeça da igreja. E assim sempre será. Né? Como os homens também é o cabeça da casa, né? Cristo é o cabeça da igreja. Né? Então, Cristo levou a igreja a sério. Né? E nós devemos também levar a nossa família também a sério, com certeza. Né? Sempre. Pais e filhos, uma relação aí muito abençoada por Deus, né? Com certeza, porque os filhos são a herança do Senhor, né? O próprio Salomão já dizia isso, né? Filhos são a herança do Senhor. E Deuteronômio 6, verso 4 a 7, lá nos diz o Shema, ó Israel, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, né? No deitar, no levantar, enfim, nas 24 horas do dia. Né? Nós devemos amar a Deus. Né? Por quê? Se temos um pai e uma mãe que é cristão, os dois são cristãos, logo a família é cristã e logo a criança que ali está no meio dessa família aprenderá a amar ao Senhor. Esse é o objetivo da família. Ensinar o amor e o respeito para com o semelhante, mas também amar, desenvolver o amor vertical para com Deus, né? O relacionamento vertical para com Deus. Né? E isso cabe aos pais e às mães. Nada mais. Não é escola, não é conselho tutelar. Aqui em Portugal tem outro nome, né? Mas não é conselho tutelar, não é escola, não é faculdade, não é nada. É o pai e a mãe. O pai e a mãe vai educar de acordo com a palavra de Deus, né? E não de acordo com o que outros pensam a respeito, do que filósofo pensa a respeito, do que um sociólogo pensa a respeito, não. É o pai e a mãe e acabou. Né? Se é para bater, bate, mas porém fale porque bateu,
né? Ó, eu vou te bater por causa disso, 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 disso. Você fez errado e não pode ser. Né? Tem que explicar também. Né? Não é chegar e bater, né? Tem que explicar o motivo do erro, né? Tem que advertir, tem que orientar, né? Para que o filho saiba que comer em determinado tempo é bom, né? Ou seja, ele está autorizado a comer, né? No almoço, na janta, enfim, né? Mas fazer outras coisas que não estão de acordo com o que o pai pensa, do que de acordo com o que a mãe pensa, né? Ele tem que saber também ver onde está o erro. A própria criança tem que saber isso. Né? Pô, aqui eu errei, aqui eu acertei, entendeu? Não é chegar e simplesmente bater, não. Tem de conversar, tem de dialogar. Né? Olha, filho, aqui você fez errado, eu vou te dar umas palmadas, mas eu te amo. Te amo muito. E quem ama, corrige, como diz a Bíblia, né? Quem ama, corrige. E, e aquela outra coisa que você fez, aquilo ali não, aquilo ali você fez correto. Né? Então você merece um presente por aquilo ali. Mas por isso aqui não. Né? Então é disciplina, é educação. Né? Saber se impor. Os pais têm que saber se impor. Né? Porque senão os filhos, infelizmente, vão bater nos pais. Infelizmente. Né? E não pode ser. Nunca pode ser. Né? Terça-feira, relacionamentos de trabalho. Né? Agora saímos de casa e vamos para o trabalho. Né? Então ali no, no, em todas as áreas da vida, o amor e o respeito devem valer sempre. Sempre, 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 sempre. Né? E aqui nos relacionamentos trabalhistas, principalmente. Né? Por quê? Porque é onde nós ganhamos o nosso pão. Né? Mas não devemos ganhar o nosso pão com exploração. Isso não, jamais. Entende? Devemos trabalhar tranquilos, devemos trabalhar com as condições que nos dão, né? Com as leis que temos, enfim, né? Trabalhistas, enfim, com essas coisas todas. Né? E também devemos sempre estar em harmonia, né? Sempre estar em harmonia. Infelizmente, no descobrimento do Brasil, por exemplo, não havia leis trabalhistas e havia muita exploração. Né? Mas hoje não. Hoje se inverteu, graças a Deus. Né? Deus trabalha com ordem, né? Com respeito, né? Com amor, com carinho, né? Com satisfação. Então veja, até mesmo em ambientes de escravatura, os escravos deveriam ser bem tratados, né? Mas, infelizmente, eles não eram vistos dessa maneira. Né? Eles não eram vistos dessa maneira. Né? Porque o escravo nada tem de diferente para com o Senhor, para com o seu Senhor. Né? O mesmo Deus que formou o Senhor formou o escravo, né? Tá certo? O mesmo Deus que formou o homem branco também formou o homem de cor, né? Então, é o mesmo Deus. Nós devemos nos tratar por iguais, não por diferenças, né? Nós devemos ser tratados por iguais, né? E a Bíblia nos chama atenção para isso, né? Aqui, nós devemos, ainda mais que
Filemão e Onésimo, né? O exemplo que me veio na mente agora, Filemão e Onésimo, né? Paulo pediu para que houvesse respeito entre eles dois, né? O Filemão era crente, né? Onésimo era senhor, era escravo de Filemão, né? Então Paulo ele admoestou, ele advertiu Filemão, né? A esse respeito, de que ele tivesse amor, tivesse compaixão, tivesse, como fala, um comportamento diferente dos outros, né? Dos outros senhores, né? E, e Filemão se tornou uma bênção para Onésimo e Onésimo, né, quando se converteu, tornou-se também uma bênção para Filemão, né? Então a Bíblia ela é completa em suas orientações, em suas instruções, né, para o nosso próprio bem-estar, tá vendo? Parte final aí, né? Chegando aí na parte final da semana, quarta-feira, orando uns pelos outros. Isso é de Gênesis a Apocalipse, né? A Bíblia toda nos orienta a orarmos uns pelos outros, né? A interceder uns pelos outros. A primeira intercessão que eu estou me lembrando no momento, pode ser que eu tenha me equivocado, mas a primeira intercessão que houve no momento da Bíblia foi de Abraão para com a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Abraão falou para Deus: "Ah, Senhor, você vai destruir a cidade? Não. Se houver 50 pessoas, não. Ah, Senhor, você vai destruir 30? Não. Se houver 30, não." Entendeu? Então, ou seja, de Abraão para cá até os nossos dias, a, a, a orientação bíblica é intercessão uns para com os outros, orar, né, uns pelos outros, né? Então nós devemos nos desprender de um tempinho, 5, 10, 15 minutinhos ali, e orar em favor de quem quer que seja, nosso irmão de sangue, nosso irmão na fé, enfim, nossos amigos, parentes, né, onde eles estiverem, que as orações do Senhor estejam com eles também, né? Então a oração deve caminhar junto conosco por toda a vida, tá bem? Encerrando aí a lição, quinta-feira, né? Caminhando em sabedoria, né? A sabedoria, ela não é, diferentemente do que a filosofia diz, que ela é um conceito, né? A sabedoria, na perspectiva bíblica, ela é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, né? Então, Provérbios, o rei Salomão, ele nos orienta, né, a pedir a sabedoria, né? A sabedoria grita pela rua, né? Então, nós devemos pedir sabedoria, né? Por quê? Porque na perspectiva de Salomão, ele até apresenta isso, né? Uma pessoa que tem sabedoria, que desenvolve sabedoria, né? Que procura sabedoria, né? Pelo menos procurar, né? Já é alguma coisa, né? Então, a pessoa que procura sabedoria, ela vai estar em melhores situações para poder se desenvolver em todas as áreas da vida, né? E vai, obviamente, tendo sabedoria, tendo o Espírito Santo, tendo a pessoa de Jesus Cristo, ela vai, obviamente, não correr risco, qualquer risco, golpe, de morte, enfim, né? Porque o próprio Salomão coloca isso de modo claro no livro dele, né? Provérbios 3, salvo o erro, apresenta sabedoria, né? E Provérbios 6, 7, o homem que despreza a sabedoria é
fisgado pela mulher adúltera, né? que ali é apresentada em Provérbios 6 e 7. Né? Então vejo que a sabedoria ela é fundamental nas relações sociais, né? Em todas as relações sociais. Mulher, do homem para com mulher, mulher